Graça e paz, bom dia, bom dia. Glória a Jesus. Bom dia, seja todas muito bem-vinda. Graça e paz. Hoje é o nosso segundo encontro, segundo vídeo. Não sei por onde você está me acompanhando, se é pelo YouTube, se é pelo Instagram, mas hoje é o nosso segundo dia de live, né? Que é devocional terapêutico. Amém? Glória a Jesus. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu não sei de onde você está falando, mas seja muito bem-vinda, seja acolhida, né? Hoje é dia 2 de março. Eu desejo um dia abençoado, um dia recalcado, né? Cheios de bênção da parte do Senhor Jesus para a tua vida, para o teu coração. Amém? Glórias. Esse mês é um mês muito especial, porque é um mês das mulheres, em geral, domingo, dia 8, né? Que é a data, né? 8 de março, mês das mulheres. Sejam todas bem-vindas, meninas. E então é um mês onde nós vamos aprender muito com as mulheres da Bíblia. Assim como ontem eu falei sobre a primeira mulher, que foi a Eva, né, que cometeu um erro, né? E porque ouviu a voz, né, da mente. Hoje eu quero falar sobre a Lia. Vocês já ouviram falar sobre a Lia? Mas se vocês estão me acompanhando aqui pelo YouTube, já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe já esse vídeo, porque vai trazer muita edificação para tua vida, para tua alma. Amém? Então não perca nenhuma live, porque vai te ajudar muito. Ontem, o primeiro dia, já recebi várias mensagens, vários feedbacks sobre a Eva, né? Eu achei até interessante. E é sobre isso, né? É sobre a gente estar em um processo, né? Dia a dia, né? Abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que a gente aprenda, né? Ter um coração, né? Aberto, né? Para que a gente aprenda com as mulheres da Bíblia. Então, eu preparei um mês de live estrondoso para tua vida. É totalmente gratuito, tá bom? É só você acessar aqui que você vai ter acesso às lives. Esse ano eu tô muito no online, é mentoria, sessões, né? Então, que você também faça parte, tá? Não fique de fora. Amém? Tanto que em maio vai ter o lançamento da mentoria O Chamado, tá? Já tô com algumas mulheres na fila de espera, tá? É online e receba esse convite para tua vida, vai ser bênção, tá? Serão 8 encontros, tá? Então todos os dias eu vou estar falando um pouquinho sobre essa mentoria preciosíssima que é O Chamado. Descubra o seu destino com propósito, tá? Seja bem-vinda. E vai ser uma mentoria, assim, um divisor de águas, né? Agora eu tô em pauta a mentoria Mulher Restaurada e logo, logo vai ser essa daí, que serão 8 encontros. Mas as mentorias esse ano serão todas online. Amém? Porque dessa forma eu consigo acessar mais vidas, né? E até vidas de outro país, né? Paz do Senhor, Ana Cristina, graça e paz, Silvia, Nete, Delaim, graça e paz. Então, sejam todas muito bem-vindas. Amém? Já vai compartilhando essa live, já vai compartilhando com outras vidas, compartilhe. Hoje, voltando aqui, eu vou falar sobre Lia. É quando Deus vê a mulher que ninguém nota, né? Que não é vista. Eu acredito que você já deva conhecer essa história de Lia, né? Amém, amém, Ana Cristina, amém. Você já deve conhecer essa história de Lia, já deve ter ouvido falar. Mas hoje eu quero falar de uma forma diferente, onde Deus vai falar muito ao teu coração. Lia é uma mulher vista por Deus e não notada pelos homens.
E a nossa base bíblica de hoje vai se encontrar lá em Gênesis, capítulo 29, no versículo 30. Mas antes da gente iniciarmos, eu quero orar. Então feche teus olhos. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da tua presença com o coração aberto. Espírito Santo, toma o controle dessa live. Que não seja só uma palavra falada, mas que venha trazer transformação, restauração. Senhor, tu és o Deus que vê. E assim como o Senhor viu a dor de Lia, que o Senhor hoje possa enxergar a cada mulher aqui presente, que está aqui agora. Que o Senhor possa ver as lágrimas escondidas, as rejeições silenciosas, as comparações que machucam e os sentimentos de não ser suficiente. Que hoje haja libertação de toda a rejeição. Que hoje haja cura. Cura de memórias feridas. Cura emocional. Que o Senhor traga restauração nessa identidade. E que as palavras de hoje, que essa live, que esse vídeo gere transformação profunda. E que a partir de agora, mulheres se levantam daqui sabendo que são vistas, escolhidas e amadas. Em nome de Jesus, amém. Glória, 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 glória. Então hoje eu quero falar com você, mulher, que já se sentiu comparada, que já se sentiu rejeitada, né? Que já foi trocada. Hoje é com você que eu quero falar. E também trazendo a história de Lia, a mulher que não era preferida, mas era vista por Deus. Ela não era preferida, mas ela era vista por Deus. E assim, muitas das vezes, acontece com você. Ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém te valoriza. Mas eu quero te dizer hoje que Deus te enxerga. Amém? É forte hoje, hein? É forte. É muito forte. E indo lá para nossa base bíblica de hoje, que está em Gênesis 29. Abra comigo a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abra comigo aí em Gênesis 29. Indo para nossa base bíblica de hoje, que se encontra em Gênesis 29, no versículo ao vivo, no versículo 30. É isso mesmo? Peraí. Gênesis 29, no versículo 3. Deixa eu ver aqui. É 30 ou 3, gente? Eu marquei aqui. Capítulo 29. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelha, à espera de que lhe dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. No versículo 3. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: de onde vocês são, amigos? Somos de Ará, disseram eles. Conhecem um homem chamado... Opa! O avião acabou de passar agora. É difícil acontecer, mas acontece, viu, gente? E passou bem aqui, bem pertinho aqui. E eu tô na minha área aqui do fundo, né? Que é uma área aberta, né? Então tá mais propício. Tá mais propício a ouvir, né? Os barulhos. Continuando. Lá no versículo 3, amém? Era costume naquele lugar
esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: de onde vocês são, amigos? De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos. Responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: ainda é dia, claro, cedo demais para recolher os animais, porque vocês não dão de beber às ovelhas, para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua primeira filha, de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que a cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Então Jacó beijou Raquel e jurou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar ao seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro, e ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: você é de fato sangue do meu sangue. Então, essa passagem ela é uma passagem muito, muito forte. Porque aqui depois vai falar, aqui no versículo 15, vai falar sobre a vida de Lia, né? Sobre Jacó se casa com Lia e Raquel. Então, diz assim: quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de 1 mês. Labão lhe disse: você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia. Então, quero que vocês entendam da onde vem Lia. Lia era filha de Labão e ela era a mais velha. E a mais nova era quem? Era Raquel. E aos olhos de Lia era sem brilho. Mas Raquel tinha o quê? Tinha uma bela aparência e um rosto muito atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por quem? Por Raquel. Disse Labão. Presta atenção aqui, gente. Trabalharei para o Senhor. Jacó ele já tinha percebido que ele estava apaixonado pela mais nova, né? Que é a Raquel. Aí continua assim, ó. Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser a minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fiquei aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por quem? Por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Então quer dizer que o amor dele era tão grande que os 7 anos se tornou poucos dias, porque ele trabalhava que ele nem via o tempo passar, de tão grande que era o amor dele pela filha mais nova. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri-me a parte do acordo, agora dai-me a minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu as suas servas Zipa e Lia para servi-la.
Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era quem? Viu que era Lia e não a Raquel, na qual tinha sido combinada o acordo. Tá pegando a visão? Então, lá no versículo 26, Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Então, depois do acordo, depois dele ter trabalhado 7 anos, depois de tudo, depois do amor, depois de tudo que ele sentia pela filha mais nova, aconteceu isso. Ele entregou a Lia. Porque depois que ele foi explicar que não era de costume entregar a filha mais nova antes da mais velha. Entende? Aí lá no versículo 28 diz assim: Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Então primeiro ele entregou a Lia, que estava lá, solteirona, era mais velha, precisava ter um rumo na vida. E depois ele fez ele trabalhar mais 7 anos, para depois entregar a realmente a que ele queria. É forte, né? Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Primeiro, o sofrimento de Lia, que é como viver com um homem que não a ama. Você imagina tudo que Lia deve ter passado. Sejam bem-vindos. Né? Por quê? Porque Lia e Raquel, elas eram irmãs. E só que ao mesmo tempo que elas eram irmãs, elas eram o quê? Esposas e rivais, né? E ainda mais, elas estavam presas em um relacionamento polígamo. Raquel era a preferida do marido e Lia não era amada. Lia não era vista, Lia não era a preferida, né? E se Lia esperava o amor de Jacó, né? Se ousou pensar que poderia competir com a sua formosa irmã, caçula, as suas ilusões se esvairaram quando Jacó indignou-se com a fraude do seu casamento. E mais tarde, quando Jacó tomou Raquel para si, Lia tornou-se a esposa substituta. Olha para você ver a situação de Lia. Raquel, ela era esplêndida. Além de bonita, sabe? A caçula, bonita, os olhos os olhos de Raquel brilhavam, né? Ela era escolhida. Ela era a que ele queria, que ele falou: não, eu trabalho 7 anos, né? Eu tenho um amor por ela, né? Só que Lia não. Lia era a filha mais velha, desprovida de beleza. Dá pra entender aqui que ela era desprovida de beleza. E tava já solteira há um tempo. E o pai dela resolveu fazer dessa forma para ajudar a Lia, né? Porque a Raquel era bonita, era mais nova, era esplêndida, tinha bela aparência, tinha um rosto atraente, né? Ela aparece pela primeira vez em Gênesis 29, do 6 ao 12. Cheia de vitalidade, cheia de energia, né? Como se saltasse das páginas, né? Não surpreende que Jacó tenha se encantado ao vê-la. Jacó, ele se encantou logo de imediato quando viu Raquel, né? Sabemos que os olhos de Lia, o que a Bíblia ressalta? Ressalta que os olhos de Lia eram sem brilho. Ela já não tinha boa aparência, já não era muito bonita. E ainda os olhos dela não tinham brilho, né? E os comentaristas e tradutores têm dificuldade para entender a tradução dessa palavra hebraica. O que quer dizer uns olhos sem brilho? O que quer dizer uns olhos sem brilho? Talvez os olhos dela fossem apagados, né? Seriam uns olhos meigos, sabe? Quando você olha para uma pessoa sem brilhos, apagado, tipo, né? É uma característica que chamava a atenção, né? Quem sabe, por serem tão desfigurados, eu imagino que seriam uns olhos estranhos, né? Seria talvez uns olhos esbugalhados assim pra fora, né? Dá pra gente imaginar que Lia também não era muito bonita, né? Já tava passando o tempo assim de casar, né? Por isso que Lia cresceu à sombra de quem? Lia cresceu à sombra da sua formosa e brilhosa irmã, né? Lia não era amada, mas Deus viu isso e a tornou fértil. Olha pra você ver. Depois de um tempo solteira,
desprovida de beleza, sem brilho nos olhos, né? Deus voltou o seu olhar para Lia. Deus viu que Lia não era amada pelos homens. Deus viu que Lia não tinha brilho, né? Não era bonita, charmosa. Aí Deus viu isso. O que Deus fez com a Lia? Tornou ela pelo menos fértil. E ela deu à luz, não a uma, mas pelo menos 7 vezes. Sempre que Lia segurava em seus braços um novo filho, ele lhe dava um nome. Temos uma ideia do que lhe vinha à mente. Inicialmente, Lia teve 4 meninos. Veja o amadurecimento da sua fé ao observar o significado dos nomes dos filhos de Lia. Então, Lia teve Ruben, que significa aqui está o filho, né? Lia reconhece que Deus viu a sua aflição, dando-lhe um filho e dessa forma capacitando a conquistar o amor de Jacó, né? Porém, isso não aconteceu. E ela achava que ela tendo o Ruben como filho, ela ia estar capacitada, né, a viver o amor de Jacó. Aí depois ela teve outro filho, foi Simeão. Menos de 1 ano depois nasceu Simeão, disse Lia. O Senhor ouviu que eu não era amada. Por isso deu ao seu filho o nome que significa aquele que ouve. E desta vez Jacó amaria, ela pensou. Mas isso não aconteceu. Deus tornou ela fértil. Ela teve Ruben, achou que Jacó ia amar, não amou. Ela teve Simeão, achou que Jacó ia amar, não amou. Aí ela teve quem? Novamente, ela gerou o 3º filho com o nome de Levi, né? E Lia esperava que Ruben, Simeão, Levi e que cada novo filho fizesse diferença no seu casamento, né? Mas de maneira alguma não aconteceu nenhuma diferença. E assim muitas vezes é com você, mulher. Muitas vezes você tem um filho, tem outro, meu marido vai me amar, meu marido vai olhar pra mim, meu marido vai me tratar diferente. E muitas das vezes você se frustra. Por quê? Porque não acontece. Não acontece. Aí você tem 1, você tem 2, né? Você tem 3, e aí você fica assim como Raquel, né? E com o passar do tempo, essa esperança foi o quê? Protelada. A esperança de Raquel foi desfeita. Muitas esposas fazem o impossível para ganhar ou preservar o amor não correspondido do marido. É forte, né? É muito forte. É muito forte. É muito forte, porque agora eu tô atendendo também na terapia mulheres fora do Brasil. Esse ano Deus me presenteou, né? Primeiro me colocou uma palavra de ordem online e agora me presenteou com algumas mulheres fora do Brasil. E aí, Portugal, Espanha. E eu tô com um caso em Portugal que tem uma esposa que tá vivendo essa passagem de Lia, né? Que tá fazendo de tudo para ver se o marido se desvincula da amante para manter o casamento, até porque ela é uma mulher que tem ministério lá em Portugal, ela é uma mulher cristã e ela quer manter esse relacionamento. Ela ama o marido dela, ela tem 3 filhos, né? Ela tem uma casa e ela tá querendo, não vou dar um nome, porque ela também ela vê meus vídeos, né? Os horários lá. E ela quer manter esse relacionamento, né? E muitas mulheres estão como Lia, fazendo de tudo para manter um amor não correspondido, para manter uma pessoa do lado que não valoriza, né? Que não some nada. Muitas mulheres estão se desdobrando, assim como Lia, para manter algo que já morreu, infelizmente. Tem relacionamento, tem situações, gente, que vocês têm que, acordar. Por isso que eu falo que é um devocional terapêutico, porque não é só apenas palavra, mas tem que gerar transformação, tem que gerar uma restauração aí. Tem que você ter uma visão ampliada e olhar aí ao seu redor. Você tem que começar a perceber o que você está vivendo. Será que o seu relacionamento aí existe amor? Como terapeuta cristã, será que você está se matando aí para manter um amor não correspondido? Então, com as mesmas frequências, essa esperança é adiada ou é frustrada. Então, Lia, ela vem se frustrando. Quantas Lias que você conhece?
Me conta aí. Você tem alguma amiga Lia? Você tem alguma parentesco que vive a vida de Lia? Porque é difícil viver um relacionamento sem experimentar o amor comprometido, o mútuo e profundo, né? Porque esse foi o propósito original de Deus para o casamento, o amor, a cumplicidade. Esse é o propósito do Senhor. Você ser amada, protegida, cuidada. Então a atenção de Lia mudou daquilo que necessitava para o que eu recebia. Em relação a Jacó, Lia não podia mudá-lo, mas poderia mudar a si mesma, o seu foco, e reconhecer a mão de Deus em sua vida. Entendeu? Ela estava ali focada em um amor que não existia, numa atenção que não era dada para ela. Compreende? Né? Ela estava ali querendo algo que não era para ela. Ele não tinha esse olhar para ela, essa atenção para ela. E ao passar, o passo mais importante em direção à alegria em um casamento sem amor é transferir a atenção daquilo que não temos para o que temos. E Lia teve 4 filhos na época, em que os filhos homens era tudo. E ao perceber sua situação, ao perceber a situação que ela teve, os filhos que ela gerou, e mesmo assim o amor não aconteceu, ela não viveu o relacionamento de verdade, ela fez o quê? Ela reconheceu a mão de Deus em sua vida. É forte, né? Quantas mulheres eu tenho tratado, tenho cuidado das terapias, que não vivem um verdadeiro amor. Quantas mulheres são desprezadas, são amarguradas, por não receber aquilo que elas entregam. Quantas? Então vemos a competição entre as duas esposas se intensificar. Então as duas irmãs começaram a competir. Eu sou amada, eu sou brilhosa, eu sou bonita, você não. Olha pra você ver, gente, que forte isso. E Lia enviou Zipa mais uma vez para dormir com Jacó e chamou o menino de Azer, que significa feliz, e disse: como estou alegre. Aí já teve uma outra, terceira pessoa, né, que ela enviou lá, porque ela não satisfazia Jacó em nada. Ela falou: eu vou pelo menos então arrumar uma terceira para ver se pelo menos ele volte a olhar para mim. Olha que ela se assujeitava, gente. Olha que eu te convido a conhecer a história de Lia, né? Então, é muito forte o que Lia passou, os traumas, as angústias, a tristeza, a comparação. Tudo isso fez parte da vida de Lia, entende? Se eu for falar de Lia aqui, a gente fica a manhã inteira, né? E como Lia, nós podemos nos concentrar no que... A gente não pode se concentrar no que nos falta, né? Como Lia, a gente precisa se concentrar no Senhor, em Deus. Porque foi o que ela fez depois de muito sofrer, né? Porque é difícil viver com um marido que não corresponde, com um relacionamento que não te corresponde, né? E um dia você descobrirá que Deus fez um milagre e usou suas tristezas abençoando o mundo por seu intermédio. Então, a história de Lia é uma história muito profunda, né? Porque fala de casamento, fala de família, fala de ministério, fala de sociedade, sabe? E ela foi ignorada, simplesmente ela foi ignorada. Só que quando você é ignorada por pessoas, por um relacionamento ou por teu marido, não significa que você vai ser ignorada por Deus. Porque Lia, ela tentou a vida inteira praticamente ser amada através do seu desempenho, através do que ela fazia. Ela fazia e acontecia. Não, ele vai olhar pra mim e eu vou ter esse filho, eu vou fazer isso, e eu vou ser dessa forma, e ele vai me amar, ele vai querer. E nada acontecia. Cada filho que Lia tinha, ela dizia: agora meu marido vai querer me amar, agora meu marido vai voltar a olhar pra mim. E nada disso acontecia.
Sabe o que isso nos ensina, mulher? Eu sei que as minhas pacientes todas depois assistem, minhas mentoradas. Eu sei que todos vocês me acompanham. Sabe o que é a vida de Lia? E eu vou deixar aqui para você um exercício prático. Estude sobre a vida de Lia. Veja ao seu redor quem é que está vivendo como Lia. Entende? Sabe que isso nos ensina? Que para você conquistar o amor de alguém, você não precisa ficar produzindo e fazendo. Não para. Se você tá vivendo isso, para agora. Entende? Porque eu me deparo, como terapeuta, eu me deparo com mulheres que fazem demais. Mulheres que se anulam para viver a vida do outro. Elas servem demais. Elas se anulam, sabe? Elas ficam o tempo todo buscando a validação do outro. Se esquecem de si. Elas só fazem pro outro. Eu vou limpar a casa, eu vou fazer comida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tem que fazer mesmo. Mas eu me deparo com mulheres que estão o tempo todo produzindo, servindo, se anulando pelo outro. Querendo o quê? Querendo a validação. O que a história de Lia nos ensina? A história de Lia, ela nos mostra que fazer demais, servir demais, se anular, viver de querer a validação não vai tornar você amada pelos homens, não. Não vai. E aí a pergunta que eu quero fazer pra você é: será que você não tá produzindo demais pra ser amada? Será que você não tá fazendo muito pra querer ser amada por um homem? Então eu quero falar uma coisa pra você que diz assim: a mulher que foi desprezada por um homem, ela foi escolhida pra gerar reis. E aqui tá a chave. Lembra que eu falei que Deus deu um ventre fértil pra ela? Só que esse ventre fértil, ela achou que Deus fez isso porque o olhar do homem, o olhar lá de Jacó ia ser voltado para ela, e não aconteceu isso. Então agora vai ser o desfecho, ó. Deus deu um ventre fértil para ela, ela gerou 7 filhos. Só que não foram filhos comuns, foram reis. Então muitas das vezes você não entende o propósito do Senhor, você não entende o caminhar do Senhor, né? Deus deu um ventre fértil, ela gerou 7 filhos, e mesmo assim ela não teve o amor dos homens. Mas os filhos dela foram reis. Então o Senhor, Ele deu reis para ela. Olha para você ver. Enquanto ela estava querendo apenas o amor de um filho, Deus estava gerando no ventre dela reis. Então o que isso significa para mim e para você? Que a mulher desprezada pelos homens, ela foi escolhida para gerar reis. Pega essa chave. O que nós podemos aprender com Lia? Anote aí. Deus vê a sua dor. Deus estava acompanhando a dor de Lia. Deus estava acompanhando a briga das duas irmãs, a comparação de roupa, a comparação de identidade. O amor não se conquista porque você desempenha, porque você é isso, é aquilo outro, e porque você faz isso, aquilo outro. O amor não é isso, o amor não se conquista dessa forma. Porque, mas eu que faço isso pra ele, porque se eu não faço isso, ninguém vai fazer. Eu que sou isso pra ele. Não funciona dessa forma. A sua dor hoje, ela pode gerar um propósito. A sua dor, assim como Lia teve uma dor, a dor do desprezo, da comparação, da rejeição, tinha um propósito. Era gerar reis. Olha que forte, olha que forte. É forte. Sabe por quê, mulher? Sabe por quê, preciosa? Porque Deus transforma rejeição em legado.
Pega essa chave. Deus transforma rejeição em legado. E a pergunta é: em que área da sua vida você se sente como Lia? Aqui eu dei muitos exemplos no relacionamento, no casamento. Mas qual é a área da sua vida que você está desprezada, que você está sendo comparada? Quem que você está tentando? Quem que você está tentando ser para impressionar alguém? Qual é a área? Quem que você está tentando impressionar? E o que será? Deus te trouxe aqui para esse vídeo. Qual é a área? Qual é a dor que Deus está tentando curar em você hoje? Então eu quero ir finalizando essa live estrondosa, abençoadíssima, te dizendo: você não é esquecida, você é escolhida. Você não é esquecida, você é escolhida. Qual é a área da sua vida que você está sendo rejeitada, desprezada, comparada, esquecida? Entenda que a sua dor tem propósito. É forte, né? É muito forte. Porque Lia, ela foi de rejeitada a geradora de reis. Quem foi que gerou reis? Quem foi a mãe de reis? Foi Lia. Tá pegando essa visão? Tá pegando essa chave? É forte, né? É forte. É muito forte. Então hoje eu quero que vocês saiam dessa live, saia desse vídeo, sabendo que você é escolhida, amada. Você é vista por Deus. Aleluias! Aleluias! Você é vista por Deus. Amém? Glória a Jesus! Você é amada, você é escolhida, você é vista por Deus. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras vidas que precisam entender o que é ser vista por Deus, que precisam entender qual é a área da sua dor que Deus está transformando, está te renovando no dia de hoje. Você precisa enxergar além daquilo que você vê. Você precisa sair desse estado de dor e ir para o lugar do teu propósito. É forte, é muito forte. A tua dor vai cheirar o seu milagre. A sua dor, o que você tem vivenciado hoje, tem um propósito. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você entenda que Deus tem visto. Deus está te vendo. Deus está te observando. Amém? E eu quero finalizar com essa frase. Você pode até ser desprezada pelos homens, mas você é amada e escolhida por Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, mas compartilhe esse vídeo. Tem mulheres aí pertinho de você que precisa conhecer Lia. De desprezada a geradora de reis. Amém? Glória a Jesus. Graça e paz. Eu desejo a você paz e prosperidade. Amém? Que seja um mês cheio de milagres da parte do céu para a tua vida. Não perca as lives, não perca os vídeos. Todos os dias às 7h01. Amém? Glória a Jesus. E amanhã nós vamos aprender com Miriam. O que será que Miriam tem para nos ensinar? Vem comigo amanhã, tá bom? Graça e paz. Que Deus abençoe teu dia.